Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Larissa Araújo, a professora de História, e vamos para mais uma videoaula. Conforme ficou combinado na aula passada, eu pedi para que vocês respondessem a seção vestibular Enem do livro didático. E aqui eu vou deixar para vocês uma imagem contendo o gabarito para que vocês possam corrigir no livro de vocês. Feito isso, vamos começar a nossa aula de hoje. Nessa nossa aula de hoje, nós vamos começar a estudar o capítulo 3 do nosso livro didático, os povos indígenas e os reinos africanos. Eu queria primeiramente falar aqui para vocês que essa nossa videoaula, ela está sendo possível com esse conteúdo devido a duas leis, a Lei 10.639 e a Lei 11.645, que estabelece o ensino da cultura afro-brasileira e também da cultura indígena na sala de aula e na disciplina de História. Então agora vamos para o nosso conteúdo. Primeiramente eu vou começar falando para vocês sobre os nativos brasileiros, os nativos da América. Então vamos lá. A partir do momento que os europeus eles vão iniciar as grandes navegações e posteriormente chegar à América, vai haver um choque cultural. Quando Colombo chega aqui, entre os europeus e os nativos, e esse choque ele vai trazer novidades para ambos os lados. Os europeus eles vão conseguir resolver seu problema financeiro através do ouro, da prata e dos minerais encontrados aqui, e os nativos eles vão ser explorados como mão de obra escrava, serem quase dizimados e sua cultura praticamente destruída em um dos maiores genocídios da história. Para termos noção do quanto isso afetou os índices de população nativa, podemos perceber, por exemplo, quando o Cabral ele chega ao Brasil, os indígenas eles contavam cerca de 6 milhões de indivíduos e hoje restam apenas 400 mil. Mas então, como uma pequena quantidade de europeus conseguiu dizimar populações tão grandes? Além das guerras e deles se utilizarem da rivalidade entre tribos para conseguir matar e diminuir a quantidade de nativos, outra questão também foi a doenças como a varíola, por exemplo, já que os europeus traziam as doenças as quais os índios não tinham sistema imunológico preparado para combatê-las. E os europeus já estavam acostumados. Isso também vai matar milhões de nativos. E os nativos, os índios até hoje existentes, eles vão estar numa constante luta pelo seu território, por seu direito e para conseguir manter a sua cultura. E mais uma coisa, índio foi o nome dado aos nativos do continente americano de forma equivocada pelos europeus. Por terem pensado chegar às Índias, colocaram índios o nome dos povos nativos das Índias. Agora, com relação aos nativos americanos, no geral, para que sejam melhor estudados historicamente, eles vão ter algumas qualificações. E embora somente no Brasil tenham mais de 1.000 etnias nativas, os grupos de nativos americanos eles vão ser divididos com base na sua localização geográfica, na sua cultura e no seu desenvolvimento tecnológico. Serão então divididos assim em 5 etnias principais, que serão os Sioux, na América do Norte, os Tupis Guaranis, na América do Sul e no Brasil, e os Incas, Maias e Astecas, as sociedades pré-colombianas. Outro requisito que também irá classificá-los será a questão do desenvolvimento tecnológico, onde terão as etnias e tribos que serão apenas caçadoras e coletoras, e também as grandes civilizações agrícolas. Como caçadoras e coletoras, existirão os Sioux na América do Norte e os Tupi-Guarani na América do Sul. E como grandes civilizações agrícolas pré-colombianas, terão os Maias, os Incas e os Astecas. Agora nós vamos falar com relação a essas tribos de caçadores e coletores.
As tribos caçadoras e coletoras, elas vão viver, se comparar com o tempo histórico, vão ver no período neolítico ou da Pedra Polida, há cerca de 10 mil anos antes de Cristo. Eles vão ter como base a agricultura, viver da caça e da pesca. Seu modo de produção vai ser primitivo, onde tudo que a aldeia conseguir será dividido para todo mundo. E também, mas vão ter alguns meios que vão os ajudar a viver melhor, como o domínio do fogo. Eles vão construir suas casas, vão utilizar materiais como ossos, pedras e paus para fazer suas armas. E os vestígios deixados por esses povos vão ser os sambaquis, montes feitos de restos de alimentos, restos de objetos, que vão dizer muito sobre esses homens da América do Sul, sobretudo da costa brasileira. Com relação à organização política dessas tribos, caçadoras e coletoras, elas vão estar divididas em clãs e ser governadas por guerreiros, que serão auxiliados pelos xamãs ou curandeiros. Uma pessoa muito importante, pois ela vai ajudar tanto o guerreiro que vai governar, como a questão do encaminhamento religioso das tribos. E essas tribos caçadoras e coletoras, elas vão acreditar em vida após a morte, e eles vão ser politeístas, onde seus deuses vão representar elementos da natureza. Por exemplo, sol, chuva, lua e etc. Agora vou falar especificamente de cada uma dessas tribos coletoras e caçadoras, que vão ser os Sioux e os Tupis-Guarani. Os Sioux, eles são provenientes do noroeste dos Estados Unidos, na América do Norte, e ele vai ser pertencente a 3 etnias: os Santes, os Yanktons e os Tertons. Conhecidos como povos guerreiros, eles tinham seu próprio dialeto e viviam da coleta de frutos e da caça. Nessas tribos, a caça ela vai mobilizar toda a população por ser uma prática perigosa e devido às suas armas não serem de longa distância. Porém, eles vão ser uma tribo que já vai conhecer a domesticação de alguns animais, e isso futuramente vai ajudá-los principalmente a diminuir a morte por caça. Com relação à organização política, serão governadas por guerreiros, e a divisão dos trabalhos vai estar baseada no sexo: homens caçadores e mulheres coletoras. Com relação aos tupis-guaranis, os tupis-guaranis, eles vão estar presentes sobretudo na costa brasileira. Quando os portugueses chegaram aqui, o Álvares Cabral datava uma população de cerca de 6 milhões, e conforme eles foram explorando a costa brasileira, eles foram vendo como essa etnia ela era numerosa. A organização dos tupis, ela vai ser semelhante à dos Sioux na América do Norte, que vai ser primitiva, onde tudo que se consegue é para toda a tribo. A questão da divisão do trabalho também vai ser por sexo, onde os homens eram caçadores, construíam as casas, e as mulheres elas vão ser coletoras e cuidadoras dos filhos. Essa tribo, ela também ficava em algum lugar por determinado tempo. Eles não vão ser seminômades, pois se afastavam devido à escassez para a caça e a coleta, e também as catástrofes naturais. Eles eram comandados por guerreiros que eram auxiliados pelo xamã ou pajé, e conheciam a agricultura, cultivando mandioca, milho, abacaxi e banana. E lembrando que essas tribos coletoras e caçadoras, elas vão desconhecer a propriedade privada, vão ter um modo econômico primitivo. E eu queria falar para vocês a importância de falarmos com relação à cultura indígena, porque quando se fala em cultura indígena pré-colombiana, lembra-se muito das grandes civilizações incas, maias, astecas. Este será o assunto
na nossa próxima videoaula. Mas eu quero lembrar aqui para vocês que os nativos americanos, mesmo esses que não faziam parte das grandes civilizações agrícolas, eles vão ser a base do povo americano e do povo brasileiro. E lembrando que, mesmo que eles vivessem nesse modo econômico primitivo, não há uma cultura menor do que a outra, mas há culturas diferentes, já que quando os europeus chegam aqui, eles vão pensar, né, que eles têm uma cultura inferior por causa do modo que eles viviam, mas isso não é verdade, porque não existe cultura menor que a outra. Existem culturas diferentes. E agora eu quero pedir para vocês que respondam o exercício das páginas 50 e 51. Até a nossa próxima aula. Tchau!